Brasil, mas não só. Aqui na tela estão os tópicos de que a gente vai tratar nessa edição. Primeiro, os nossos canais oficiais de negociação com os Estados Unidos totalmente fechados. Há 9 dias da prometida entrada em vigor do tarifaço de 50% sobre todas as nossas exportações para eles. Outro ponto. Hoje, o governo brasileiro denunciou na Organização Mundial do Comércio a aplicação arbitrária de tarifas, um gesto mais simbólico do que qualquer outra coisa. Por fim, a gente vai mostrar que, enquanto o Brasil está no sal, porque contra nós as tarifas estão sendo usadas como sanção política, outros países estão conseguindo fechar os seus acordos com o Trump. E hoje, Trump, ao comentar os percentuais de sobretaxa que estão sendo fixados para diferentes países, voltou a mandar um sinal ruim para o Brasil. Isso enquanto, por aqui, o governo carece de qualquer canal de negociação com a Casa Branca ou mesmo com o Departamento de Comércio. Ao vivo de Brasília, o Ricardo Abreu monta esse quadro para nós. Boa noite, Ricardo. Bora. Oi, Renata. Boa noite a você e a todos. Pois é, no Planalto se vê pouco otimismo. Diplomatas e técnicos têm dito que não há qualquer sinalização de diálogo com os Estados Unidos. Para a gente lembrar, já sabe o que eles querem. O governo brasileiro enviou uma carta à Casa Branca manifestando indignação com a nova tarifa, mas dizendo que está disposto a negociar. A carta ainda cobrava uma resposta a uma mensagem enviada ainda em maio, quando Trump taxou o aço. Só que até agora, 8 dias depois, nenhuma resposta foi dada por Washington. Eu apurei que técnicos do governo estão em contato com o Tesouro americano. Inclusive, uma conversa entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, está no radar. Mas Bessent depende de um aval da Casa Branca. Hoje, o presidente Trump disse que a tarifa mais alta deve ser a de 50%. E ela será reservada para países com quem os Estados Unidos não têm se dado bem. Para fontes do governo, já sabe o motivo, né? A dificuldade em evoluir nos contatos está justamente na concentração das decisões nas mãos de Donald Trump. Quer que o STF jogue o processo do Bolsonaro fora, né? Conversa com o Brasil. O ministro Fernando Haddad, inclusive, falou sobre isso hoje na saída do ministério. O Brasil tem razão em querer sentar à mesa, mas que o tema está muito concentrado na assessoria da Casa Branca. Daí a dificuldade de entender melhor qual vai ser o movimento de lá. Para ver a coisa, precisa haver duas partes na mesa para chegar a uma conclusão. Mas não dá para antecipar um movimento que não depende só de nós. Em nenhum momento nós abrimos mão de conversar. Então, mas para ter um acordo precisa ter vontade recíproca. O ministro da Fazenda também comentou medidas propostas por governadores de oposição, como Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Ronaldo Caiado, de Goiás, para apoiar empresas afetadas pelo tarifaço. É obrigação de todos nós aqui. Toda ajuda é bem-vinda, mas que os movimentos propostos até aqui têm pouco alcance diante do tamanho do problema. Da porrada que vai vir. O ministro disse ainda que o pacote de contingência do governo federal já foi elaborado pela área técnica e o plano deve ser apresentado ao presidente. E aí, Tarcísio, tu está de acordo com o Trump também? Ricardo, e você está acompanhando os movimentos aí, como não tem, de fato, esse diálogo com os Estados Unidos, o que o governo brasileiro vem fazendo são essas sucessivas reuniões com empresários. Exato, Renato. O vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, já fez 19 reuniões com cerca de 300 representantes públicos e privados, incluindo empresas americanas que investem há anos no Brasil, numa tentativa de que essas companhias possam pressionar de alguma forma Donald Trump internamente. Vai adiantar não, filho. Hoje, além de se reunir com o setor farmacêutico, Alckmin também teve uma conversa reservada, fora da agenda, com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para tratar dos próximos passos em como avançar nas negociações. Já sabe que o Trump quer, já sabe. O governo brasileiro procura aumentar a pressão internacional. Agora à noite, o presidente Lula falou pelo telefone com a presidente do México, Cláudia Sheinbaum. O México que também foi alvo, né, do tarifaço. No caso deles foi 30%. Numa nota divulgada, o governo informou que Lula ressaltou a importância de aprofundar as relações econômicas e comerciais entre os dois países, principalmente
principalmente diante do atual momento de incerteza. Lógico. Ricardo, super obrigada, bom descanso para você. Esse quadro de portas fechadas que o Ricardo Abreu acabou de descrever levou o Brasil a fazer o gesto, que é sobretudo simbólico, não tem consequência prática, de denunciar na Organização Mundial do Comércio a aplicação arbitrária de tarifas. A reunião do Conselho Geral da Organização Mundial do Comércio foi a portas fechadas. O secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, embaixador Philip Fox, não mencionou os Estados Unidos, nem citou o nome do presidente americano. Mas o recado foi bem claro. Precisa falar? A chantagem tarifária. O representante brasileiro afirmou que tarifas arbitrárias, caoticamente anunciadas e implementadas, estão perturbando as cadeias de valor globais e correm o risco de lançar a economia mundial em uma espiral de preços altos e estagnação. Também destacou, além das violações generalizadas das regras do comércio internacional, e ainda mais preocupante, estamos testemunhando uma mudança extremamente perigosa em direção ao uso de tarifas como ferramenta para tentar de coação interferir nos assuntos internos coação. dos países. O secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros disse que o governo vai continuar priorizando soluções negociadas, mas que se as negociações não tem jeito, certo, vai recorrer a todos os meios legais. Ele fez uma defesa enfática do multilateralismo e pediu que os países acelerem as reformas necessárias para proteger o livre comércio. Depois, perguntei ao porta-voz da OMC sobre as reações da reunião a portas fechadas. Ele afirmou que 40 países apoiaram a posição do Brasil, entre eles a União Europeia e a China. O porta-voz da OMC também falou que os Estados Unidos tomaram conhecimento da posição do Brasil e que voltaram a reclamar do que consideram relações comerciais injustas. Disse ainda que a diplomacia americana elogiou os países que estão fazendo negociações bilaterais com os Estados Unidos. Aquela declaração do Trump que a gente mostrou um pouquinho antes na apresentação do Ricardo Abreu, em que ele falou dos países que não têm boa relação com os Estados Unidos, 50% para ele, faz parte de um quadro maior, em que ele falou que as tarifas que vão passar a vigorar no 1º de agosto, isso tem para muitos países, vão variar entre 15% e 50%. Essa seria a banda. Repara que já é uma banda diferente, porque antes o mínimo era de 10%. Bom, tudo isso se dá num quadro em que já tem muita gente negociando seus acordos e tem uma perspectiva no ar de que a União Europeia venha a fechar o seu. Ao vivo de Nova York, quem faz um quadro pra gente é o Jorge Pontual. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Trump revelou que os Estados Unidos estão completando um acordo comercial com a China e insere as negociações com a União Europeia para baixar as tarifas sobre o bloco, se este abrir o mercado para empresas americanas. Alguns detalhes desse acordo foram revelados por diplomatas europeus mais cedo. De início, a tarifa anunciada por Trump para a União Europeia, de 30%, seria reduzida para 15%. E alguns produtos ficariam isentos, como aeronaves, equipamentos médicos e madeira. Em troca, o bloco teria concordado em zerar as tarifas sobre alguns produtos americanos, como as bebidas alcoólicas. Ao mesmo tempo em que tenta a diplomacia, a União Europeia vai levar para a votação dos países membros amanhã uma contra-tarifa no valor de 93 bilhões de euros sobre produtos americanos, caso as negociações falhem. A Alemanha já demonstrou apoio a essa medida. A Casa Branca chamou as informações sobre o acordo de especulação, porque a decisão final será de Donald Trump. A possibilidade de acordo com os europeus cresceu depois que Trump fechou um acordo com o Japão, baixando a tarifa contra o país de 25% para 15%. A decisão que foi muito bem recebida pelo mercado financeiro. No entanto, o piso para as sobretaxas parece estar subindo, Renata. No início do mês, o presidente tinha indicado que mais 150 países receberiam uma tarifa universal de 10%. Hoje, falando na Casa Branca, Trump mudou o tom e disse que as taxas não ficarão abaixo de 15% e que o teto será de 50%, caso do Brasil. Renata. Pontual, me espera um pouquinho, por favor, tenho mais pergunta importante para você. Assim como os países do bloco europeu, outros estão em tratativas com os Estados Unidos, como está relatando o Pontual, e se a gente for fazer a conta, vê que 7 já conseguiram. Para analisar esse cenário, a gente vai chamar o amigo, não é mole não. de Economia, Bruno Caraza, ao vivo de Belo Horizonte. Bruno, boa noite para você.